Tem o Grito do Ipiranga, que hoje tem um caráter muito simbólico, mas na época não repercutiu muito, não. Não saiu no jornal, assim. E aí tem a data realmente decisiva, que é o 2 de julho de 1823, porque os portugueses se encastelaram na Bahia, tomaram Salvador militarmente e achavam que se eles conseguissem controlar a Bahia e o Nordeste, depois eles conseguiriam invadir o Rio de Janeiro e botar o Dom Pedro para fora. Ele teria que voltar com o rabo entre as pernas para Portugal. E foi essa resistência obstinada dos baianos, especialmente dos baianos escravizados negros. Houve um boicote, por exemplo, dos marinheiros negros na Baía de Todos os Santos, que eram encarregados de trazer comida do Recôncavo para Salvador. Isso privou os portugueses de alimento. São heróis anônimos, que ninguém conhece. Mas essa resistência culminou com a expulsão Maria Filipa, Maria Filipa, Maria Quitéria. O famoso Batalhão dos Periquitos, que era um batalhão de voluntários majoritariamente composto por pessoas escravizadas e negras. E isso foi fundamental. Então dá para dizer sim que talvez o 2 de julho seja a data mais decisiva para a independência. Mas, Laurentino, eu acho que tem uma outra data. E aí você tem que considerar também o processo político como um todo. Que o Evaristo da Veiga, por exemplo, o grande Evaristo da Veiga, grande parlamentar, ele considera essa data a data da verdadeira separação do 1831. O 7 de abril. Exatamente, é o 7 de abril, quando Dom Pedro vai embora para Portugal e acabou. Não teve mais rei português aqui, a não ser o menino Dom Pedro II, que depois a gente daria um jeito nele. Quer dizer, o Evaristo da Veiga não me parece que ele esteja errado quando afirma isso. O Evaristo da Veiga, na verdade, ele qualifica um pouco isso. Ele diz que é a nacionalização da independência do Brasil. Isso, fica brasileira. A independência tinha, de fato, ocorrido em 22, 23, mas durante o primeiro reinado, o Dom Pedro I se equilibrou precariamente entre os interesses portugueses e brasileiros. Claro. Ele foi rei do Brasil, imperador do Brasil, Pedro I, mas foi também rei de Portugal como Dom Pedro IV. E ele tinha interesses lá. Sua filha, Maria da Glória, futura rainha Maria II, era a herdeira do trono. E o irmão, Dom Miguel, usurpou o trono. Um homem absolutista, apoiado pela Carlota Joaquina. Então, o Dom Pedro I, ele ficou o tempo todo equilibrando. Prova disso é que ele copiou em Portugal, literalmente, a Constituição de 1824. Num breve período que ele foi Dom Pedro IV, antes de abdicar em favor da filha, ele outorgou também uma Constituição em Portugal que era cópia da brasileira. Isso complicou muito, e aí criou uma tensão grande. Teve a famosa Noite das Garrafadas aqui no Brasil, em que portugueses eram perseguidos nas ruas a pau e a caco de vidro. E aí, quando o Dom Pedro abdica ao trono, o Evaristo da Veiga diz, bem, agora a nossa independência está nas nossas mãos, porque o sucessor, o príncipe de apenas 5 anos, que ficou dormindo num berço no Palácio de São Cristóvão, na madrugada que o Dom Pedro foi embora, era brasileiro, tinha nascido no Rio de Janeiro, Dom Pedro II. O que faz sentido, então, né? Total sentido considerar o 1831. É isso mesmo, agora, eu concordo. Professor, você falou de diversas datas, né? O Mitre também citou diversos momentos da nossa história. Voltando a falar sobre 1888, qual o momento mais fundamental que a gente possa voltar, até antes mesmo da independência, enfim, qual movimento, revolta ou lei durante esse processo todo que o senhor coloca como mais importante para culminar depois, em 1888, na assinatura da Lei Áurea? E eu queria também que você falasse um pouco sobre esse momento da grande alegria, felicidade, que o senhor chegou a passar um pouco sobre isso, no Rio de Janeiro, quando houve a assinatura, né? E tem aqui um trecho na página 52 do Machado de Assis, escritor citado agora há pouco pelo Mitre, falando do 13 de maio. E ele diz o seguinte, depois da festa toda nas ruas do Rio de Janeiro, ele fala: todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto. Queria que você falasse da data mais importante para até culminar na assinatura e também que você contasse um pouco desse dia de delírio depois que houve o ato em si. O 13 de maio de 1888, ele é como uma erupção de um vulcão cívico que tinha acumulado força, energia, magma desde o início do século XIX.
O movimento abolicionista é a primeira campanha popular de rua da história do Brasil e coincide com o final da Guerra do Paraguai, em 1870. Então começa esse abolicionismo que tinha nascido na Inglaterra um século antes e nos Estados Unidos também, chega tardiamente ao Brasil e aí milhares de pessoas vão para a rua nos comícios de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, os saraus literários de André Rebouças. E há um crescendo, mas eu diria assim que na primeira fase o abolicionismo brasileiro é mais branco. No final, aí começa a pegar fortemente a população escravizada. Começa a ver assim fugas em massas das fazendas, formação de quilombos do Jabaquara, aqui na Serra do Mar, em Cubatão, o quilombo do Leblon, o quilombo na Serra da Tijuca. E começa a ver casos de crimes, pessoas escravizadas que matam o seu senhor, reivindicando a liberdade, rebeliões. E aí o sistema escravista ele se torna completamente inviável. É realmente na hora que Aí não dava... Na hora que a população negra escravizada começa a participar de fato, e esse era o medo, desde a época da independência, os senhores perceberam que ali não tinha como mais manter a escravidão. Agora, é muito interessante trabalhar a sintaxe entre o Luiz Gama e o Antônio Bento. Né? O Luiz Gama fez uma coisa absolutamente genial, né? Estudou direito, estudou as leis, pegou uma lei, né? Que estava fora de uso, levou para os tribunais e lá ele fez o trabalho dele de abolicionista, libertou gente, foi uma coisa espetacular. Morreu. O Antônio Bento parece que estava no enterro dele. E deve ter feito, parece que fez ali uma promessa, alguma coisa. Mas o Antônio Bento saiu dali e começou um outro movimento completamente diferente. Aí era pau puro. O Antônio Bento ele era um revolucionário, vamos dizer assim, ele era um tipo Che Guevara do movimento. Era um Che Guevara. Pegar em armas, né? Pegar em armas. Ele previa, assim, sabotar mesmo, sequestrar, bater em feitor, e ele bater organizou em uma rede, né? Ele organizou uma rede de realmente sequestrar mesmo, levar os cesalas inteiras para o quilombo, de enfrentamento armado, se fosse o caso. Ele ironizava as tertúlias literárias, os saraus artísticos, o uso da camélia no paletó, ele achava tudo isso ridículo. Ele falava, o sistema escravista tem que pegar de frente, tem que bater a pau. Mas o que prevalece de fato é, claro, um pouco dele, ele foi fundamental nisso, mas o que prevalece realmente é uma linha mais moderada do André Rebouças, do José do Patrocínio, do Luiz Nabuco, que defendiam que a mudança tinha que se dar dentro das instituições. E aí Nabuco... é o 13 de maio, é a votação no parlamento, a população foi para a rua, houve celebração, houve uma semana inteira de missa campal, e tertúlias, e festas, e luminárias acesas na noite do Rio de Janeiro, regatas na Baía de Guanabara, turf, corrida de cavalo. Mas aí tem uma coisa triste, né, que é o dia seguinte, é o 14 de maio. O 14 de maio é que é o problema, porque essa população esperava que fosse além da Lei Áurea, e isso não aconteceu. Então eu encerro o livro descrevendo uma cena muito dramática, que é no Vale do Paraíba, multidões inteiras de pessoas ex-escravizadas saíram vagando pelas estradas, pelos caminhos, celebrando a liberdade. Isso foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e a fome começou a bater. Aí nascem as favelas, eles não né? tinham onde morar, não tinham onde trabalhar, e começaram a voltar para as fazendas, ou ir para as favelas, aceitando contratos de trabalho indignos, morando nas mesmas favelas que foram renomeadas com o nome de colônias agrícolas. Os capatazes que antes usavam chicote passaram a usar armas e se mudaram tornaram de nome, camaradas né? e tal, comissários, não sei o quê, mudaram de nome. No centro urbano, a senzala virou o quartinho de empregada e é o que nós temos hoje. Sim. Então, o problema não é o 13 de maio, que realmente foi uma festa, uma celebração como nunca houve no Brasil até então. O problema é o 14 de maio. A falta de suporte, agora, né? É isso, E tem também o capítulo aqui, no finalzinho, Pânico, você mostra tudo isso, né? Acontecendo no país no dia seguinte mesmo, né?
Os fazendeiros reagiram com violência, constituindo milícias para poder espancar. Um jornal na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, chamado 25 de Março, foi depredado, as suas oficinas, o dono do jornal foi espancado. Então houve uma reação também dos senhores escravistas violenta, tanto quanto a do Antônio Benta. Em Minas também teve reações violentas. Mas eu queria voltar aqui à independência para falar de um personagem fundamental, que é o Dom Pedro. Eu queria a sua opinião sobre Dom Pedro. O Otávio Tarquínio de Souza diz o seguinte: Dom Pedro era um homem de alma, de temperamento autoritário e alma liberal. Quer dizer, o liberalismo do Dom Pedro, na hora de fechar a Constituinte aqui, eu não vi nenhum sinal dele. Mas quando ele chegou em Portugal, ele virou o herói liberal, não é? Mas ele era contraditório, ele era uma contradição permanente, inclusive como comportamento. Ele mudava de comportamento o tempo todo. Devia ser muito difícil ser ministro do Dom Pedro. Eu acho que o Zé Bonifácio aguentou porque era 40 anos mais velho do que ele e devia ser meio tio, avô, alguma coisa assim. Mas a sua opinião, o Dom Pedro, o legado do Dom Pedro está mais para o absolutismo, mais para o liberalismo? Como é que você vê a imagem do Dom Pedro? O Dom Pedro é um relâmpago, né? É um raio, assim, uma coisa impressionante, é um trovão. Ele muda profundamente a história de Portugal e do Brasil. Chegou ao Brasil com apenas 9 anos de idade, se envolveu com amigos de reputação duvidosa no Rio de Janeiro, como Chalaça. Na juventude ele fabricava cachaça em alambiques clandestinos e vendia nos bares do Rio de Janeiro para ganhar um dinheiro. Eu sou herdeiro da coroa de Portugal. Ele tinha realmente essa índole autoritária, que ele não gostava de ser desafiado. Ele falava: tudo eu farei para o povo, mas nada pelo povo. Mas ele otorga ao Brasil uma Constituição, ao Brasil e Portugal, uma Constituição surpreendentemente liberal. Era um bom pai, muito amoroso com os filhos, as trocas de cartas com Dom Pedro II, criança, mostram isso, mas era um marido infiel, um homem que foi muito cruel no tratamento com a Leopoldina, muito escandaloso, cavalgava, quebrou várias costelas caindo do cavalo, mas era um homem frágil que desabava em público com crises de epilepsia, ele ficava completamente inerte. Então, é muito interessante o legado dele. Existem 2 Dom Pedros. No Brasil, ele é visto como um homem autoritário, né, que fechou a Constituinte e acusado, inclusive, de tramar um golpe antes da abdicação em 1831. Em Portugal, hoje, ele é celebrado como um herói liberal, que venceu o irmão na Guerra Civil, o irmão Dom Miguel. Esse era um absolutista radical, sim, realmente. E a mãe dele também, né? A Carlota Joaquina. E aí é interessante que esse homem hoje continua dividido, né? O coração está no Porto e o resto dos mortais estão no Museu do Ipiranga, no mausoléu do Ipiranga. Você deve ter ido visitar o coração do Dom Pedro. Fui. Eu não consegui ver, porque não pode abrir, né? Mas tem um filmezinho lá, eu vi o filme. Filmezinho, é na Igreja da Lapa. O que eu achei interessante, que eu cheguei na Igreja da Lapa e fui lá, estava vazia a igreja grande, bonita. Tinha lá um sacristão, um padre, vigário, qualquer coisa assim. Eu falei: estou procurando o coração de Dom Pedro. Eu tinha olhado assim, estava o Santíssimo Sacramento exposto. Eu falei: bom, Dom Pedro deve estar longe do Santíssimo Sacramento. Sabe onde é que ele estava? Do lado. Isso. Então, do lado esquerdo, assim, olhando para o altar. Você tem o pecado e Deus, assim, lado a lado. Eu fiquei impressionado com isso. E o Dom Pedro, ele é visto em Portugal quase como não digo um santo, mas um líder carismático extraordinário. Até hoje em Portugal existem pedristas liberais e miguelistas. Outro dia eu fui visitar um amigo lá, ele falou: essa aqui era uma casa miguelista do século XIX.